Sejam bem-vindos a mais um episódio do Souza Cast. Aqui quem vos apresenta é Thalisson Souza, vocês já sabem, né? E hoje nós temos um super convidado que vai falar muito sobre direito empresarial, inovação, empreendedorismo. É um grande amigo de longa data. É um grande prazer que eu o recebo aqui, mas espera aí, não fica ansioso não, daqui a pouco eu apresento ele. Ao meu lado, de co-host, né? Para falar um inglês... é um inglês abrasileirado. O meu grande amigo e irmão, André Marques, seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto, meu irmão. Mais uma vez aqui, é um prazer sempre contar, auxiliá-lo e, na verdade, participar desse podcast, que é referência, realmente. É, prazer o meu ter você aqui. Obrigado por essa jornada aí. Tamo junto sempre. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, eu sempre começo os nossos episódios fazendo um convite para você se inscrever no nosso Instagram e também você colocar lá o sininho para sempre ser notificado dos nossos episódios, dos shorts, né? O YouTube agora são shorts, né? Que viralizam. E para vocês compartilharem também os episódios para fazer a gente propagar a nossa mensagem, né? Falando sempre de advocacia, de empreendedorismo e de inovação, que são assuntos que a gente gosta de tratar para impactar a vida de outros colegas profissionais, de empresários, dos nossos clientes, os clientes dos nossos convidados, enfim. É sempre bacana a gente falar sobre esses assuntos aqui no nosso Souza Cash. Segue aí nosso Instagram oficial, Souza Cash Oficial, sempre estaremos ali levando cortes incríveis, os convidados, né, trazer um conteúdo bem legal, concentrado no nosso Instagram, e faço o convite também para você seguir o meu Instagram, Thalisson Souza, e também no meu escritório, Souza Advogados, escritório Souza Advogados, é onde realmente tudo começou, que é o nosso escritório focado no direito bancário, e também seguiu o André, né, André? Qual que é o Instagram? @André Marque Campos. É isso aí, o Marque é meio difícil, mas, né? Tá na tela. Tá na tela aqui. Em algum lugar tá aqui. Show de bola. Você é natural de Formiga, lembrei, diretamente de Formiga, um grande amigo de longa data, conheço ele com os ecossistemas, e um advogado que teve um crescimento exponencial. Tive a honra, né, de ter aceitado o nosso convite aqui para o nosso Souza Cash. Tenho muita coisa para perguntar e muito feliz de saber que esse grande amigo tem tido muito sucesso na advocacia, e quando a gente vê amigos de verdade né, trilhando o caminho do sucesso, a gente fica muito feliz. Então vai abrilhantar muito aqui o nosso podcast. Eu queria apresentar a todos vocês Luan Leal. Isso aí. Tudo bom? Bom demais, graças a Deus. Agora, hoje tá aqui em BH, mas você é nômade digital agora também, né? Já fui, agora tô numa nova fase, bem mais enraizado, mais quietinho. Vai casar. Vou casar. É isso aí, então tô mais focado aqui. Primeiramente, pessoal, agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Como o Thalisson falou, né, a gente tem uma amizade de longa data. Nossa amizade começou quando nossos escritórios, né, nossas vidas eram bem pequenas, mas também agora a gente foi Pode voltar. Primeiramente, pessoal, agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Como o Thalisson falou, né, a nossa amizade começou quando a gente também estava começando ali na advocacia, então a gente percorreu a parte difícil, né, não vou dizer ruim juntos, e graças a Deus hoje a gente tem prosperado e a amizade continua. Então é uma grande honra estar aqui, e também o co-host, né, o André, vamos nos conhecer aqui e trocar essa ideia. Se apaixonar pela jornada é algo muito importante, né? Eu acho que é uma das mais importantes. Das mais importantes. Foram toda jornada, todo começo, existem as suas dificuldades, mas não quer dizer que foi ruim, né? Na verdade, trouxe muito aprendizado pra gente, né? Exato. E de vez em quando eu sinto até saudade dessa época. Eu não sei se vocês sentiram esse fenômeno, né? Mas eu lembro que lá no começo, às vezes a gente fechava um contrato, a gente vibrava, ficava todo felizão. E hoje em dia, né, pela maturidade, né, são novos desafios, né? Faz falta essa parte. Então, para quem tá assistindo aí e tá começando, essa parte é muito gostosa. Aproveite ela, que, né, por mais perrengue que seja, dá uma saudadezinha, né? Com certeza. Olha, o nosso Souza Cast aqui, a gente fala muito sobre, como eu te falei na introdução, né? Advocacia, nós somos advogados, falamos sobre empreendedorismo, também somos empresários, e falamos de inovação, que remete um pouco ao digital, às tendências, e o Luan foi um convidado que eu quis questão que você viesse, porque você é a soma dessas três questões. Você trabalha num nicho empresarial que é voltado para o empresário digital, quem trabalha muito com marketing digital, né? E aí, Luan, eu queria
que você explicasse pra gente como é que, o que você faz, como é que é o seu trabalho, pra galera te conhecer com o seu nicho, né? Um nicho. Eu não conheço outro escritório, acho que é bem ultra nichado, né? Exato. Então, assim, não só para nós aqui, né? Que eu tô muito Uhum. curioso, tem muita pergunta para te fazer, mas também para os nossos convidados. A gente quer conhecer aí o Luan, empresário, advogado e do digital. Legal. Vamos lá. Antes de falar sobre o meu negócio, o que eu faço, né? É importante a gente voltar lá atrás no Luan em si. O que acontece? Eu sempre tive uma dúvida, né, na minha cabeça, se eu seria empresário ou se eu seria advogado. Sempre tive essa dúvida e acabou que eu fui e fiz faculdade de Direito. E durante a faculdade de Direito, eu já sabia o que era o mercado digital, eu já sabia como que esse mundo funcionava, mas eu, né, ainda não tinha uma profissão, ainda não estava trabalhando em um escritório, e eu tinha que de algum jeito ganhar dinheiro, né? E aí eu fui experimentando várias frentes do mercado digital. Então eu trabalhei como afiliado, trabalhei como dropshipping, ajudei pessoas a fazerem lançamentos, enfim, todas as áreas do digital mesmo eu passei, e não só dei aquela passada, né? Eu cheguei a viver algum tempo naquilo, então eu aprendi de fato os bastidores de como aquelas operações funcionavam, né? Porque eu estava completamente envolvido nessas operações, né? E de todas essas áreas do digital, a que eu mais tive atuação, que eu realmente fiquei um bom tempo, foi no dropshipping, que não sei se vocês sabem, o dropshipping é um modelo de negócio onde a pessoa ela vende produtos sem estoque. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai e compra essa garrafa aqui na minha loja, eu peço o meu fornecedor da China para entregar diretamente na sua casa. Então, era um mercado muito promissor, ainda é, e naquela época eu passei por todas as fases, os altos e baixos, né? E aí, por ter muitos altos e baixos, eu não decidi continuar. E aí, entrei de cabeça nos estudos, me formei como advogado, né? E desde o início, eu comecei a advogar para empresas, porque sempre foi o que me saltava aos olhos, né, Thales? Esse mercado de empresa, ajudar outros empresários, ele é muito cativante, na minha opinião. E aí, um belo dia, esse foi uma das principais viradas de chave na minha vida, um amigo meu da minha cidade veio me procurar, falou, olha, eu faço dropshipping e eu tô com o seguinte problema. E foi me explicar o que era drop. E eu falei com ele, não, só me conta o seu problema que eu sei o que é drop. E aí, por já conhecer esse mercado, eu tive extrema facilidade de resolver o problema dele. Porque imagina, você chega num advogado tradicional e aí você tem que explicar para ele o que é dropshipping, o que é tráfego pago, o que é uma página de vendas, uma landing page. E aí esse advogado tem que entender o que é isso, e depois explicar para um juiz que geralmente não sabe absolutamente nada de negócio, não sabe absolutamente nada de mercado digital, e ainda ter que explicar isso através do papel. É muito difícil mesmo, né? Porque nem o próprio advogado domina. Então eu percebi que ali tinha uma brecha de mercado que juntava três coisas, né? Primeiro, não tinha ninguém fazendo, tinha mercado, as pessoas estavam dispostas a pagar por isso e pagar bem, e era algo que eu amava. Então juntou essas três coisas e eu mergulhei de cabeça, e aí a gente construiu o nosso escritório 100% focado no mercado digital, né? Eu sempre falo que a gente não é nichado, a gente realmente, o Thaleson falou o termo correto, a gente é ultra nichado, e isso tem as suas vantagens e suas desvantagens, mas o bom foi que permitiu que a gente tivesse um crescimento extremamente acelerado, e assim, claro, tem outros concorrentes, mas com o meu posicionamento, com a minha forma de trabalhar, só tem eu. Então a gente se tornou referência e realmente conseguiu impactar o mercado. É a soma da autoridade e da conexão com o lead. Sim, né? Entender o problema por dentro, né? A situação, se colocar no lugar do cliente ali é fundamental. E ele faz com maestria nesse ponto, a partir do momento que ele passou pelas situações do empresário, né? Exato. Então é completamente diferente, como você disse, me traz o problema. A questão aqui eu entendo toda, e acho que essa ambientação para o juiz é muito importante, né? Porque é aquela coisa, realmente. Você pega cidades, por exemplo, que é vara única, né? Então o juiz já tem que entender de um monte de assuntos variados, diversas matérias, e aí você vem com uma matéria completamente nova, você tem que dar uma aula para o juiz, realmente. Exato. E tendo passado por isso, sabendo as dores do cliente, acho que alavanca muito a potencialidade do cliente realmente confiar nesse trabalho e dessa forma tão nichada, né? E aí é uma dica para os colegas advogados, né? Isso me ajuda muito tecnicamente, mas ajuda muito mais no momento da venda, porque a venda é um processo 90% emocional e 10% racional, né? Então ali eu consigo realmente conectar, ele se vê conectado comigo, né? E aí a gente consegue realmente alcançar ali um resultado maior, porque a gente está se conectando na dor dele de verdade, né? O que ele Falando na realmente está língua sentindo, dele. na língua dele, né?
Sim. E isso da linguagem é muito importante, até a forma de se vestir, de se portar. A nossa linguagem mudou muito lá no escritório, né? A gente tinha aquele fetiche da advocacia, de sempre estar de gravata, extremamente formal, e eu via que isso não se conectava com o meu cliente, né? Meu cliente queria realmente uma pessoa ali real, que ele se conectasse, né? Que resolvesse o problema. Que falasse a língua dele, né? Isso, exato. Sim. Cara, é incrível. Quanto mais... Isso é questão lógica, né? Quanto mais você se conecta, como o Luan disse, a venda... E, por favor, gente, não olhe isso com maus olhos, não, tá? Nós somos prestadores de serviço, então existe uma relação comercial, apesar de não ofertarmos como uma relação comercial, né? Mas é uma relação comercial, então... para que aquele lead, aquele cliente que está passando por um problema específico no dropship, ele precisa se sentir seguro que aquele advogado vai realmente resolver o problema dele. E quando você tem um profissional como o Luan, um cara totalmente antenado, totalmente ambientado com o problema, né? Não o problema, mas ambientado com o mercado. O Luan está intencionalmente se colocando nos ambientes certos, tendo as estratégias de marketing certas, isso aí é quase que perfeito, né, Luan? Então, acaba que podemos colocar 1 ou 2 anos? 2 anos? 2 anos. Esse crescimento exponencial que você teve, né? Conta pra gente como é, assim, na medida do possível, em números, né? Conta pra gente como que foi esse crescimento seu. Eu acho que foram 2 anos onde teve o start e as coisas estouraram, mas é meio aquela coisa que o Pablo Marçal fala, né? Não sei se é o Pablo ou o Marcos Paulo agora, mas é o bambu, né? O bambu, ele cresce um tanto para baixo primeiro e depois ele estoura para cima, né? Então, antes de achar esse subnicho, eu já tinha preparado meu escritório muito bem, né? Eu já tinha rodado tráfego em diversas áreas, né? Direito bancário, divórcio, várias áreas. Então, assim, teve um crescimento de estrutura muito para baixo antes, porque a gente aprendeu muito bem a trabalhar, a estruturar. Só faltava achar um nicho certo que eu conseguisse conectar a minha paixão com o que dava dinheiro, né? Então, foi isso. E aí, o que acontece? A gente teve esse primeiro cliente nosso da minha cidade, meu amigo, ele me conectou com um amigo, e foi muito legal, porque foi realmente um crescimento exponencial, utilizando a multiplicação. Porque eu tinha um cliente, aí depois ele me indicou o segundo cliente, esses 2 clientes me indicaram para 4, depois esses 4 me indicaram para 8 e foi indo. E aí eu construí uma base de clientes ali, de 10, 12 clientes, que eram o suficiente para eu ter prova social. E aí eu comecei a utilizar algumas estratégias para que outras pessoas me conhecessem, mas que quando elas me conhecessem eu já tivesse esses 12 cases para me apresentar. Muita gente erra isso, começa a rodar tráfego, começa a ir atrás de clientes, começa a se expor demais, mas ela não está pronta para receber os leads que vão chegar. Então eu sempre falo que a primeira etapa para você crescer é primeiro se posicionar, arrumar a casa. Então, por exemplo, você vai vender um imóvel e alguém vai chegar para olhar esse imóvel. Você tem que arrumar ele, você tem que limpar, fazer uma pintura. E aí, quando essas pessoas chegarem, aí sim elas vão querer ficar. E aí a gente começou a usar algumas estratégias, como, por exemplo, participar de grupos de mastermind, não de advogados, mas de dropshipping, de infoprodutores, ou seja, aonde meu cliente estava, eu estava. E aí eu não ficava vendendo, não ficava ofertando serviço, não ficava, me contrata. Não, eles tinham alguma dúvida, alguma situação, eu entregava o ouro, falava, olha, faz tal coisa que vai resolver. Aplica tal ensinamento que vai resolver. E inclusive, pessoal, eu ia muito além. Às vezes eu via alguma estratégia que algum cliente meu fazia e dava certo, eu perguntava, eu posso compartilhar essa estratégia? E eu soltava no grupo, pessoal, fulano de tal fez tal coisa na Black... Aliás, a gente não citava nome, né? Vou até voltar. Corta a produção. Então, eu perguntava, né? Corta. Então, eu percebi alguma estratégia, eu perguntava ao meu cliente se eu podia apresentar aquilo nos grupos, né? E falava, olha, tem uma empresa que está fazendo isso na Black Friday e está dando muito certo, façam também. Porque esse mercado ele é muito colaborativo, sabe? O mercado é muito grande, dá para todo mundo ganhar dinheiro. E ali, então assim, o pessoal foi começando a realmente me ter como referência. E a lei da reciprocidade, se eu estava entregando valor ali, quando eles precisassem de alguém, eu seria o procurado, né? E aí a gente começou a dar palestra em eventos, né? E aí pensa, você vai palestra num lugar que tem 3, 4 mil pessoas que são seu cliente ideal, seu cliente dos sonhos.
qual que é o potencial gerador de clientes que aquilo ali traz, né? E muito forte a questão de indicação. A gente tem lá no escritório uma filosofia de encantamento aos nossos clientes. O meu cliente, eu só fico satisfeito quando ele vira um vendedor da minha marca, né? Porque não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, a todo momento a gente está mostrando para os nossos clientes os resultados que a gente está tendo, muita clareza de números, né? Como que está, sempre deixando ele ciente como que está cada processo dele. Então, a gente faz todo esse processo e aí a gente cresceu muito. Hoje a gente está com 80 clientes fixos, né? Que gera uma recorrência muito boa para o escritório, além dos nossos produtos de entrada, né? Os outros produtos únicos, que faz com que a roda gire bastante. Ah, e só uma curiosidade aqui. Quem registrou a marca Souza Cash foi ele, tá? É isso aí. Ele é meu advogado que fez o registro da minha marca. Então, isso, e tá aprovado, deferido, concedido pelo INPE. É isso aí. E existe uma coisa, né? Uma situação que é engraçado. Isso vai muito pros advogados, não só que estão começando, mas até para aqueles antigos que têm ainda essa mentalidade que eu não posso entregar o ouro pro meu cliente porque ele não vai querer me contratar. Uhum. E é muito pelo contrário, né? Se você não chegar e der uma aula pro seu cliente realmente daquele produto, daquela situação, trazer ele pro seu lado, você fica refém de uma... Eu não contrataria, eu falo que querem comprar um carro, né? Uhum. Você chega lá, o vendedor olha e fala, tá aqui, é um carro, ele anda. Não, pô, o cara tem que te encantar, então tem que vamos lá. dar o cafezinho, fazer o test drive. Isso, vamos fazer o test drive, e aí ele tem que saber do carro, do pneu que tá sendo utilizado até o motor, e dá um show realmente. E o empresário, acho que nesse ramo principalmente, né, ele quer se conectar com alguém que realmente vá além do comum, porque se ele chega no escritório comum empresarial, a pessoa sabe, mas sabe o feijão com arroz, vamos dizer assim. Então acho que vai muito nesse diferencial. Tem uma coisa muito forte, que é a questão de funil e de escada de valor. Isso aí, quem quer vender, ter resultado, estudar isso é muito bom. Então, a gente tem um funil que o cliente percorre uma jornada até ele nos contratar, né? E essa jornada, ela tem que começar com algo grátis. Então, não estou falando para você dar um serviço seu grátis, isso aí é até proibido, mas dá seu conhecimento, dá uma dica, dá um insight, né? Então, para o cara começar a percorrer essa jornada, começar a te comprar produtos, você tem que realmente entregar valor primeiro, gerar essa autoridade. Não é só autoridade por si só, mas é realmente o cara ver que você está agregando na vida dele, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do dentista. Tem muito dentista que oferece uma limpeza gratuita, né? Você vai lá no consultório dele por causa dessa limpeza, ele faz uma limpeza ali, te agrada, e no final ele vai te falar, nossa, seus dentes ficaram tão bons, mas ficaria ainda melhor se você fizesse um clareamento, né? Aí você vai, faz o clareamento, e aí depois ele te fala, olha, por que você não coloca um aparelho para corrigir esse buraquinho que tem aqui, vai ficar tão bom. Você vai, faz o tratamento. Chega no final ele fala, nossa, agora para fechar com chave de ouro, coloca aqui umas lentes de contato, pronto. Olha o valor que ele te gerou e quantas vendas você foi fazendo. Então na advocacia é a mesma coisa, é muito difícil você vender uma consultoria, né, de um contrato alto de 12 meses, se o cara nem te conhece, o cara nem conhece como que você trabalha. Então isso tudo é muito... né, essas pequenas coisas do mercado digital, de vendas que você aplica no seu negócio, já vira completamente o jogo. Agora um insight, a gente até estava conversando antes de iniciar aqui o programa, né? O Luan se colocou intencionalmente em grupos de mastermind, porque ele sabia que ele ia num canal, um caminho de aquisição, de geração de valor para o cliente. Vou dar até um spoiler, mas aí quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter feito a palestra. Eu tenho um ponto na minha palestra que eu vou dar no sábado, da importância, sim, de você estar inserido em ambientes de advocacia, como a gente tem o nosso mentor, o Júlio, né? Também em ambientes do seu nicho, né? Eu tenho o Daniel Sheida, você tem o seu, você deve ter o seu, mas é muito importante a gente estar inserido em outros ambientes onde o nosso cliente está, porque você tem aí a possibilidade de gerar valor e de aquisição mesmo de novos clientes, e também você pegar vários insights de empreendedorismo que esse pessoal do marketing digital, por exemplo, que é o seu faz, e o marketing digital muitas vezes ele está muito mais atualizado até mesmo que o nosso nicho, em alguns pontos, né? Então, por exemplo, hoje no nosso escritório nós temos um setor de CX, que é suporte, negociação e um customer success mesmo, que faz garantir toda a entrega do trabalho. Tem minha advogada que está lá no jurídico, meus advogados, mas eu tenho o sucesso do cliente, que fala, como é que está o processo do cliente? Ele perguntou lá no grupo,
Ou vamos antecipar o cliente? Então, onde que eu peguei esse insight? Em grupos de marketing digital. Exato. É um grupo ali de ambidestria, é um grupo ali, eu estou na Full Sales, por exemplo, que eu reestruturei todo o meu setor comercial. Você conhece o pessoal da Full Sales? Não, essa não. O Yuri e o Vini. São fenômenos. Não é uma mentoria, é um programa de aceleração. Ah, legal. E assim, por quê? E também tem o do Fernando, que é do próprio CX, que é uma mentoria feita para infoprodutores. E eu fui de bicudo e falei assim, cara, eu tenho um serviço aqui. Você me atende? Bora. Vamos fazer. Cara, eu acho assim que, com todo respeito, a advocacia é uma profissão completamente solene, né? E realmente ela é especial, mas nós somos empresários como qualquer outra empresa. Exatamente. É venda em qualquer lugar do mundo, né? Então, Exatamente. você ter essas ajudas é muito importante. Nós somos entusiastas do estudo, né? A gente tá sempre numa mentoria, tá sempre num grupo. É porque Até demais. Até demais, mas por quê? A minha noiva falou comigo que, né, a gente tá conversando sobre coisas de casamento, como que vai ser, a parte financeira. Ela falou assim, ó, né, eu confio em você 100%, mas a única coisa que eu quero autorizar, que você tem que pedir autorização, é pra comprar mentoria, porque eu compro mentoria demais. É porque a gente sabe da importância, né, velho, dos ambientes. E a gente tá no marketing digital, o marketing digital evolui rápido demais, cara. O que a gente fazia 2 anos atrás, hoje não cabe mais. Mudou tudo. Mudou tudo, e muda muito rápido. Então daqui 1 ano, daqui 2 anos, vão continuar mudando. Sim. E ter essa estrutura, né, por trás, essa troca de informações, essa troca de ideias, é assim, o problema seu, você já solucionou no seu escritório, e aí você me passa já a questão pronta ali, né? Então, A questão da aliança que a gente conversou. Sim, e aí eu falo muito assim, né, na questão, o cliente, né, como você disse, seu cliente indica pro outro. Chega uma lead muito quente, o cara já sabe ali da qualidade. Então é a mesma coisa do penal, eu falo, pô, se não chegar um cliente ali, quando vem um cliente encaixado, seja por um advogado indicando, né, que a gente tem mais parceria nessa situação do criminal, porque não é tanta gente que faz, mas quando vem um cliente e indica, fala, não, pô, ele resolveu meu problema, ele resolveu minha dor, o cara fala, pô, se ele resolveu a dele, vai resolver a minha também. Exato. E assim, um erro, eu acho que é o principal erro de todo advogado, é meio que a teoria do bot, né? Se a gente rema só de um lado, a gente gira em círculo. Então eu vejo o pessoal fazendo mestrado, doutorado, não sei mais o que, PhD, e o cara não investiu R$1 e nem 1 hora do tempo dele em aprender a vender, em aprender a estruturar o negócio dele. A reter o cliente. A reter o cliente. Cara, meu churn lá no escritório é baixíssimo. Eu nunca fiz um subestabelecimento porque o cara trocou meu escritório. Os clientes que a gente já perdeu foi porque trocou de operação, parou de rodar e aí não tá tendo demanda. Então, assim, isso foi um estudo intencional que a gente fez de como reter esse cara para sempre, né? A gente até brinca lá no escritório que o nosso LTV tem que ser infinito, né? O tempo que esse cara vai ficar comigo me gerando receita, ele é infinito. Então, falta para os advogados fazer esse estudo das duas partes. Assim como também tem advogado que só quer saber de vender, né? E virar realmente um marqueteiro e não sabe entregar, mas a gente tem que fazer os dois remos, né? Pra gente andar pra frente. E além de você ter essa questão da rentabilidade do cliente, né? Por ser eterno, você tem uma pessoa que faz a sua publicidade. Exato. Né, eterna. Então, quanto mais tempo o cliente fica no seu escritório, mais a chance dele indicar outros clientes. E quando você vai fazendo esse brand, esse encantamento, tem menos de 1 mês. A gente teve um cliente que fechou com a gente, que ele falou assim, hoje é um dia de uma grande realização minha, porque eu via todos os meus mentores sendo seu cliente, e um dia eu falei, eu vou ser cliente deles. É isso aí. Cara, isso foi assim, foda demais pra gente. Né? O cara vira embaixador da marca. Embaixador da marca. Embaixador do Dr. Luan, né? Sem dúvida. Ô Luan, cara, parabéns, né, cara, por todo esse sucesso, e te desejar mais sucesso, até porque a gente é amigo e sabe o carinho que eu tenho pra você. Agora, desse sucesso veio algumas coisas boas, né? Sim. Eu vi que você, ultimamente, tem viajado no mundo. Eu queria trocar essa ideia com você, dessa experiência. Acredito que foi realização de alguns sonhos, né? Coisas que realmente o nosso trabalho nos proporciona. E eu vi, você já foi para Amsterdã, Paris, né? Você deu uma rodada na Europa, né? E nos Estados Unidos também, não sei.
Conta pra gente aí, cara, sobre essas Show. viagens, essas experiências aí. Foi o seguinte, naquela época que eu estudava marketing digital lá atrás, que eu contei pra vocês, Sim. era moda ser nômade digital. E eu falava, nossa, meu sonho é ser nômade digital. Ryan, Thiago Vinci. O Ryan foi o cara, tipo assim, primeiro cara que eu conheci do mercado digital, que foi em 2014, quando ele foi cancelado, né, nem existia esse termo ainda, na Copa da Rússia, não sei se vocês lembram. E lá eu conheci ele e apaixonei pelo mercado digital através dele. E aí ele era nômade, né, eu falava, tem muita vontade de ser nômade, só que na época eu não tinha condição financeira nenhuma para isso. E aí, né, beleza, esse sonho ficou meio que incubado na minha vida, e aí surgiu uma ocasião pessoal, onde para viver essa situação, né, enfim, as coisas se casaram que eu tinha que ir para a Europa, né, ficar um tempo lá, e aí foi o timing certinho, porque como eu investi muito em gestão, como eu criei um modelo de negócio com recorrência, eu tinha liberdade geográfica, financeira e de tempo, né, então eu pude viver essa experiência, e aí durante 5 meses eu fiquei como nômade digital. Eu tinha uma base na Europa, porque eu sou um cara que gosta de ter uma base, de ter um lugar para trabalhar todo dia, né? Não conseguiria ficar vivendo de Airbnb em Airbnb, mas eu tive a oportunidade de ficar 5 meses lá, rodei 11 países, então assim, foi uma experiência top, tanto pessoal quanto de validação do meu modelo de negócio. Né? Que rodou limpo e cresceu durante esse tempo. Claro que quando eu voltei para cá, começou a crescer muito mais acelerado, mas a gente teve crescimento muito bom, acima da média mesmo, então foi uma comprovação que o modelo de negócio que eu tinha construído foi validado. Isso é o sonho de todo advogado, né? O sonho de todo... Eu até me incluo nisso, porque eu ainda me vejo em alguns momentos muito preso, principalmente no setor comercial, porque eu me coloquei como diretor comercial do escritório e às vezes essa liberdade eu não tenho, cara, parabéns por você ter conseguido isso, e tem advogados aí que estão talvez nos assistindo e que não estão nos ambientes que a gente está frequentando e acha que isso é impossível, né? Uhum. E que não é a prova viva disso, então você conseguir criar processos internos muito claros, você tem um processo comercial muito bem definido, o seu ICP, né, o seu cliente ideal, qual que é o cliente ideal, né, o marketing também efetivo, se posicionar intencionalmente em ambientes para trazer e reter essas pessoas, com certeza você tem um time totalmente engajado, a cultura forte na sua empresa. Tudo isso veio com muita experiência, muitos estudos, né, Luan? Até o Ícaro de Carvalho hoje tem falado muito sobre isso, né? O marketing da esperança acabou, que é aquele que, nossa, vou postar aqui esperando que alguém me contrate. Não, a gente tem que ser intencional. E foi tudo muito bem criado, é uma das coisas que eu mais me orgulho, porque o meu cliente, ele é nômade digital. Meu cliente, ele adora viagem. Então, quando ele me via vivendo isso, automaticamente ele me conectava com sucesso, né? E ninguém quer contratar um advogado fracassado. Todo mundo quer ter o Harvey Specter como seu advogado. Então, até isso as coisas se casaram, né? E meu cliente me dá essa liberdade de atender ele num quarto de hotel, de atender ele em algum lugar sem gravata, sem terno. Então, para ele tá tudo bem, né? E, inclusive, ele espera que eu não esteja. Né? Eu até brinco que essa semana a gente fechou algumas consultorias, que a gente fechou mais de 200 mil em contratos e eu tava de camiseta, né? Então, é tudo intencional, mas se eu fosse advogar para servidores públicos, por exemplo, eu jamais faria isso, eu jamais teria essa abordagem, essa linguagem, essa roupagem. Inclusive, dentro do escritório, isso aí a gente não divulga muito, a gente tem outras operações que são muito mais tradicionais, né? E a gente, nessas operações, a gente está com outra vestimenta, legal, outra roupa, outra linguagem, muda tudo completamente. Legal. O pessoal que me acompanha sabe que o nosso business é o bancário, né? Empresário e tudo mais, mas eu também tenho outros braços lá. A gente tem um previdenciário, direito do passageiro, trabalhista, né? Tem essas áreas também. E o de rotina, né? Divórcio, isso aí, sim. Se nos procurar, a gente faz também, porque, né, é do dia a dia. Que outros produtos hoje que você trabalha lá no seu escritório? O meu principal realmente é o direito empresarial. A minha área principal é o direito empresarial, onde a gente atua para essas empresas no mercado digital, mas a gente gosta muito também do que o pessoal chama de nichos de sustentação. Como a gente realmente é bom no mercado digital, como a gente sabe vender,
a gente analisa algumas oportunidades. E se a gente vê que aquele momento tem alguma oportunidade, a gente cria uma landing page específica, cria um posicionamento específico para aquilo e vende e trabalha, né? Então a gente tem essa estratégia de fazer realmente produtos que sejam escaláveis. Eu falo que o produto ele tem que ser ORI, oferecível, recorrente e escalável. Se a gente enxerga algum produto que tem essas 3 características, a gente coloca dentro do escritório nessa estrutura. Tá vendo? Tá vendo, advogado? Eu sempre falo para o advogado, né? Você está assistindo, é plenamente possível você ter um posicionamento extremamente intencional, ter um produto de high ticket, né? Uma recorrência, uma previsibilidade, uma segurança na operação. Então, hoje, vou falar por você, você consegue prever os seus investimentos futuros, novas contratações, ou seja, ele tem um negócio 100% seguro. E meu negócio tem equity, né? Tem equity. Eu consigo, claro, tem algumas restrições da OAB, mas eu conseguiria vender meu negócio. Sim. Então, isso é muito interessante, isso te dá muitas oportunidades. E assim, só dando um esclarecimento, quando eu digo oferecível, não quer dizer que a gente vai atrás. Mas, por exemplo, uma defesa de um processo criminal não é algo que dá para você fazer um informativo, que você pode fazer um tráfego pago, é algo que acontece, sabe? É uma venda que eu chamo de passiva, o cara tem que te procurar. Agora, quando eu vendo, por exemplo, registro de marca para empresário, eu posso muito bem conscientizar, contar para aquele empresário que ele precisa do registro de marca e aí ele me procura. Isso é ser um produto oferecível. Então, vou dar um exemplo de uma operação Eu fui seu cliente. Exato. Um exemplo de uma operação que a gente tem. A gente trabalha com nacionalização italiana. Então, a gente consegue contar para a pessoa, olha, se você tem algum ascendente que seja italiano, você pode ter direito a um passaporte europeu. Então, entende o modelo de negócio? E aí a gente tem um Instagram para isso, eu não gosto de revelar o nome, e ali a gente faz as operações através daquilo. Então, você consegue, com uma mesma... Agora pensa qual que é o poder disso. Eu tenho uma mesma base de despesa, né, que é a minha equipe, que é meu escritório, que é meu aluguel, e eu consigo ter múltiplas fontes de renda. Então, beleza, a minha margem no meu escritório tradicional ela é um pouco menor, mas nesses outros braços ela é quase que de 80%, 90%. Sim. Então faz todo sentido você agregar essas operações na sua estrutura. E você aumenta seu faturamento, com certeza você aumenta a sua margem de lucro, né? E você consegue estruturar, você está reformando o escritório agora, você falou antes da entrevista, né? Ou seja, é isso que o empresário deve fazer, né? E nós somos empresários. Sim. Se você que é advogado e você acha que não é, meu amigo, você está ficando para trás, tá? E Thaleson, uma coisa que eu falo, eu tinha muito medo de delegar, principalmente a parte de petição. Mas, cara, isso é a maior burrice do mundo, porque a gente tem que pensar, tem um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, que tem a teoria do porco espinho. O porco espinho, ele é bom só naquilo que ele faz, só naquilo, mais nada. Então você consegue ser muito bom naquilo. Então, a partir do momento que você começa a delegar e ter uma pessoa top pro jurídico, eu falo com ela, estuda só jurídico, a gente paga pós-graduação lá no escritório, vai ter algum evento, vai lá, estuda. Pensa o tanto que essa pessoa vai ficar boa naquilo. Agora, você, enquanto gestor, você tem que fazer o jurídico, você tem que fazer o operacional, você tem que vender, você tem que olhar como que tá as coisas, você tem que ver recebimento. Você não consegue ser melhor que essa pessoa que está fazendo só aquilo, né? Então, a partir do momento que eu tive coragem, tomei a decisão de delegar, e claro, eu preparei essa pessoa e não delarguei, a gente acompanha. Essa pessoa se torna muito mais capacitada e a sua prestação de serviço fica muito melhor. Assim, é gritante a diferença que isso vai dar. Com certeza. E por você estar hoje conectado, né, no mundo do marketing digital, trazendo um pouquinho da inovação, como que você está vendo esse movimento da inteligência artificial? O que você está fazendo no seu escritório? Lá no meu escritório, por exemplo, só dando um pouquinho para vocês, eu tenho inteligência no comercial, na parte de assessoria, ele faz qualificação em agenda reunião. Os tickets... A inteligência artificial faz um SDR para você? Faz SDR. Que top. Faz SDR. Inclusive, eu estou usando um sistema chamado Paiva Pro e parece que vai ser patrocinado do Souza Cash aqui. Aí já, sim. eu vou falar com você. Mas, e o RMC, que a gente até hoje roda, vende sozinho, porque a gente criou a automação no ZapSign, onde o próprio lead preenche e aí já sai. Ele manda a procuração? Ele manda o link, ele preenche, aí já sai a procuração já pronta, porque é fixo.
e tem o trabalho previdenciário, que é êxito. Então tem um percentual de acordo com a depender do benefício, né? Cada benefício tem ali, mas é tudo no êxito. Então a inteligência faz. Tem a Justine agora do ADV Box, que tá auxiliando na questão da controladoria. Todos os meus setores, a gente tem um chat GPT para todos, para poder utilizar, para fazer peça, recurso, enfim, o suporte também utiliza muito nesse sentido, né? Tem uns prompts que a gente criou, e eu tenho inteligência artificial para fazer corte, eu tenho fazer e-book, para fazer imagem, vou começar a fazer social selling. Aí ele faz os posts, o carrossel pra gente. Então, assim, eu tô tentando implementar a inteligência artificial em todos os setores do meu escritório. Para quê? Para que todo processo que seja padronizado, assim, repetitivo, ser automatizado. Uma solicitação de documentação, inteligência artificial. Top. Entendeu? O que a gente ainda não conseguiu, que é o meu sonho, achar um sistema que consiga protocolar as iniciais. Show. É difícil, não consegui. Tem uns que é de peças intermediárias, isso eu já achei. Tem algum IA, algum sistema que faça petições, que a gente tem as petições de massa, né? É isso que eu tô querendo achar. Ainda não tem, né? Eu não consegui achar, tô louco. Aí, ó, você que é programador, se você fizer isso, você vai ficar muito rico. E divulga aqui no SouzaCast. Muito rico. Cara, é uma ideia de negócio brilhante essa aí. Por quê? Você pega uma planilha de Excel, preenche lá o nome, os dados, né, qualificação, o que muda de valor, papapá, a data, vamos supor aqui um benefício previdenciário, a data do indeferimento, o valor, tal, papapá, e aí ele já te entrega a petição pronta. Gessilane vai vir aqui no SouzaCast. Ela deve fechar 200 contratos de previdenciário. Aí ela pega lá 80 LOAs. Imagina, ela só preenche. Dentro do modelo dela. Né? Exatamente. Auxílio doença. Porque não muda muita coisa. Não muda nada. Não muda nada. Vamos falar a verdade, massa. Né? A verdade é essa. A gente já tem a tese. O negócio é você criar a peça. E aí que entra que seria a minha resposta para você. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Isso aí é mito. Mas ela vai aprimorar a galera. Eu tô lendo um livro que chama Inteligência Emocional para Vendedores. E nesse livro ele fala que vão existir 2 pessoas no futuro. As que vão dar comando para as máquinas e as que vão receber comando das máquinas. Então, assim, lógico, num modelo desse que a gente está imaginando aqui, claro que você não vai distribuir sem conferir. Isso aí também é burrice, né? Mas se você já tem aquilo pronto e só conferir, te economiza horas e horas de trabalho, né? E tem uma situação. Muito provavelmente, dependendo da qualidade do seu colaborador, a inteligência artificial ela tem um nível de acerto muito maior até do que... E o tempo que você demora para explicar para ela como faz é muito menor do que você explicar. Por exemplo, você vai preencher o CPF, você vai preencher o RG aqui, você vai... Nesse tempo que você fica ali, modela e formata, e aí a pessoa resolve que ela vai despadronizar aquilo. Então faz muito sentido você conseguir padronizar de uma forma ágil. Que nem essa questão. Pô, vai montar ali a inicial, eu só vou colocar os dados e... Né? Eu vi, e falo um pouco da área do criminal, que acho que é a área que todo mundo tem mais existência, né, na questão da inteligência artificial. É fantástico. Eu vou pegar o telefone aqui para fazer uma coisa que eu aprendi com o Dr. Thalisson. Teve um insight, anota na hora. Na hora. Quem nunca tem um grupo no WhatsApp só com você? O Thalisson é o cara que mais executa rápido que eu já conheci na minha vida. É isso, cara. É isso. Então, assim... eu gosto de anotar porque eu esqueço, minha memória de... Não, eu também, eu tenho lembretes André, né? Big ID. Mas assim, cara, impressionante. Você pega e pede pra IA fazer ali um recurso criminal, fazer uma... Claro, né, a gente fala, você tem toda a estratégia ali por trás, mas a qualidade de entrega é assustadora. É assustadora. E eu, assim, André, no meu escritório, nesses últimos meses... Eu tô fissurado em 2 coisas. Ferramenta e automação. Inteligência, 3 coisas, né? Ferramenta, automação e inteligência artificial. Por quê? Porque eu quero ter mais produtividade e diminuir meus custos. Sim. E diminuir margem de erro. Entendeu? Perfeito. Então eu tô louco nisso. Então eu fico o tempo inteiro. E agora, tipo assim, no mercado digital, acesso a SaaS e tudo mais, é tudo pré-atendimento e call. Cara, eu faço call
toda semana com alguma coisa pra entender, ver se a plataforma... Eu brinco que eu vivo na telinha do Meet e do Zoom. Exatamente. Minha vida seja a gente fazendo call com o cliente ou colaborador, né? Mas é porque o digital, ele é diferente do analógico. O relógio gira diferente. 1 ano no digital é 10 anos no analógico. Exato. Muda muita coisa, muito rápido. É outro game. É engraçado, né? A gente fala da questão do advogado ser tradicional e tal. Os tribunais usam a inteligência artificial muito. Então, por exemplo, falar de um recurso especial extraordinário hoje, a admissibilidade dele em segunda instância é feito pela inteligência artificial. Tem um nome esse sistema? Não vai saber qual mas que o tribunal usa. Tem anos, é Rex, salvo engano? Eu acho que sim. Enfim, o STJ já usa um robozinho para analisar os recursos especiais. Tem anos. E assim, aí você tenta burlar, né? Eu lembro que teve uma fase que todo mundo falava assim, ó, quer burlar a inteligência artificial? Em vez de você salvar em PDF sua peça e mandar, você vai imprimir, assinar e mandar por digitalizado. Porque aí a inteligência artificial não vai conseguir. Ler. Acabou isso já. Acho que eles ouviram lá e falaram, acabou a graça. Não, porque bate, é aqui, ó. Cara, eu trabalho com o ChatGPT, sou meio doido das telas, né? Trabalho com 3 telas, assim. Você também, né? Também, todo mundo, né? Todo mundo é louco de tecnologia, trabalha com 3 telas, lógico. O ChatGPT tá sempre aberto. Por quê? Você pode... Mais uma vez, pessoal, é uma arma. Não é que eu substituo minha inteligência. Mas, um contrato. Joga lá, pede para revisar, ver os principais pontos, sugestões, né? Vou fazer uma proposta comercial, eu jogo lá. Tem algum insight, alguma copy que eu posso colocar. Dá para fazer tudo no ChatGPT. Eu sempre faço aprimoramento de texto. Como, por exemplo, fiz aqui uma automação de e-mail marketing. 60 dias de e-mail. Vou lá, escrevo 60... Manda pra melhora o português aí, pô. Claro. Seja mais intencional, seja mais, sei lá, você quer pra chamar pra clicar no link, melhor. Então tudo isso a gente faz. E que é uma coisa que eu acho fundamental, toda vez, né? Cada vez as pessoas têm menos tempo de ler. E o judiciário mais ainda. Então às vezes você vai escrever, por exemplo, pelo menos no penal, né? Você escreve aquela puta tese e você fala, nossa, tá lindo. Só que tem 15... 18 laudas. Ninguém vai ler aquilo, irmão. Esquece. Só vai ler o dispositivo. Joga no ChatGPT e fala. Então, exatamente. Enxuga pra mim. É impressionante. O negócio faz e vem numa qualidade absurda. Então você fala, como não vou usar isso? Como não vou explorar isso? Eu falo que assim, lógico, existem situações, né? Você não vai fazer um júri com a inteligência artificial. Mas você pode pegar a tese que você pensa em desenvolver e elevar ela através da inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir nada, ela vai melhorar. Ela vai aprimorar. Ela vai aprimorar a mão de obra. Aprimorar, sem dúvida. Sim. Você acha que aqui o juiz não... Esse juiz aí não pega essa sentença e faz um ChatGPT, não? Saiu um meme esses dias que um juiz... O prompt, esqueci de apagar o prompt. Sim. E, cara, não é vergonha nenhuma pra mim desse juiz. Eu não sei porque que... Assim, eu sei porque que virou meme, porque a galera quer caçoar de tudo. Mas ele tá certíssimo. É que, na verdade... A produtividade dele é maior do que a da maioria. É que, na verdade, a brincadeira que saiu, que todo mundo falou, é porque, na verdade, acho que era no penal, e ele pediu pra inteligência artificial copiar a tese do Ministério Público e aí traz uma... Entendeu? Então, assim, é meio complicado, porque você fala... Tá, aí é falar, então, copia o que a acusação falou, não tá nem aí pra defesa. Então, obrigado pela correção. Então só por isso que teve essa discussão, mas efetivamente, se ele analisou, e vou falar, tá muito diferente do que ele fazia com o assessor dele? Não. Claro que não. Claro que não, eu já trouxe aqui, a gente conversando, e tem juízes que o nível de absolvição é 0. E aí, então, o que pode começar a utilizar, né? Antigamente tinha isso, eu não sei como que tá hoje, porque teve uma época que caiu. A questão da jurimetria, né? Se a gente pega as inteligências artificiais e a gente consegue metrificar as decisões dos juízes, isso te dá um poder absurdo de tomada de decisão. Então, às vezes, você vai fazer um recurso e você vai mostrar, olha, a média do Brasil de absolvição nesse tipo de caso é 50% e desse juiz é 5%. Portanto... reanalise o caso, tribunal. É usar, você pega, né, tem um livro do Alexandre de Moraes da Rosa, na questão do penal, que é a teoria dos jogos, né, aplicada ao processo penal. Então, saber quem que é o ator ali. E aí entra muito nessa questão de jurismetria, né, você avaliar quem é o julgador ali.
E aí, se tiver uma inteligência artificial, porque é horrível pesquisar jurisprudência. É muito difícil. É muito chato. Você fica lá perdendo horas pra tentar achar um julgado dentro daquela Câmara. Se é outra questão, se alguém desenvolver, né? Porque eu falo assim... Eu tenho um caso que é bom para ilustrar isso. A gente tem as demandas onde o produto não chega ou demora a chegar e tem aquele dano moral padrão, né? Por desvio ali, né? E aí tem tribunais que são extremamente favoráveis ao consumidor, como tem tribunais que são extremamente contrários. A favor do empresário. Se eu tenho essas informações metrificadas, eu consigo muito mais falar, olha, nesse caso aqui a gente não vai fazer acordo. Não, nesse caso aqui faz acordo porque vai dar ruim. A gente tem isso no escritório, mas é feito de um longo estudo e a gente vai alimentando isso. Agora, se eu tivesse um IA que fazia isso, seria extremamente interessante. Não, sem dúvida. Sim. Tem IA hoje, cara, que não contratei. Não vou falar também não, que se quiser tem que patrocinar. Ela pega toda a jornada do cliente, desde do criativo até o fechamento do contrato. Tudo automatizado. Meta, Google, seu CRM, tudo certinho. Ela traz todos os insights, onde que estão os principais gargalos e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um pós-modernidade, a gente já entrou no digital há alguns anos, agora a gente está entrando na fase da inteligência artificial. E, assim, é triste você ver que tem muitos profissionais que ainda não chegam nem no digital. Uhum. E a galera que está no digital já está preocupada de saber os próximos passos. Eu acho que quem não está no digital está completamente morto. Tá morto. Porque antigamente a gente tinha muito clara a divisão, o que era digital e o que era muito físico. Hoje é uma coisa só. Então é muito comum a pessoa fazer uma pesquisa de produtos online e ir comprar presencial. Ou a pessoa vai comprar presencial e olha, escolhe, experimenta o tênis, mas compra online. Então, se você não tá nos dois, você não tá em lugar nenhum, você tá morrendo, né? Tem que ser híbrido. Híbrido. Como fala o nosso querido mentor Fred Pataro. Exato. Eu, por exemplo, eu bebo muito do mundo físico, porque eu vou em evento, fecho contrato lá na hora, converso, dou palestra. Agora pensa, se eu ficar só fazendo live, se eu ficar só em grupo de WhatsApp. Não, vai lá, faz os dois. Conecta essas duas coisas, tem né? que andar junto, né? Exato. Dou palestra em CDL, em Sebrae. Onde me chamar para falar, eu vou. É quase impossível você ir palestrar num grupo de empresários, apresenta ali uma boa palestra, dá bons argumentos, realmente dá um bom conteúdo. Por exemplo, sobre registro de marca, é quase impossível alguém não te procurar. Né? Então, assim, realmente a gente tem que juntar esses dois mundos. É isso aí, né, Andrezão? Mais um? Cara, aprendi muito hoje. Falamos sobre advocacia, empreendedorismo e inovação. Falei, rapaz, eu queria ser aqui por causa disso. Valeu demais. É brabíssimo. E eu ficava bravo, porque o Thales é meu amigo de longa data, e eu fui vir só no programa número tal. Mas tá bom, tudo tem sua hora. Tudo sua hora, isso aí. Bom, pessoal, não vou encerrar agora não, peraí. Luan, a gente sempre encerra aqui o programa, né, o episódio, para você mandar uma mensagem ali, para quem tá nos assistindo, seja um infoprodutor, seja um advogado, um empresário, você escolhe o que Deus tocar no seu coração, para deixar uma mensagem aí bacana pra gente encerrar com chave de ouro. Então, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, pra gente encerrar aqui, queria realmente falar que compensa você dedicar tempo, esforço, lágrimas, suor na sua advocacia. Eu me lembro que um dia eu estava sentado com um sócio meu no chão, assim, do escritório dele, e aí eu falei com ele, olha, esse é o último ano que eu vou dedicar à advocacia. Se não virar, eu não vou mais continuar. E ali eu dei um ano, assim, extremamente intencional, extremamente focado, abdiquei de extremamente tudo, né? E foi um ano difícil, tive que pagar fatura de cartão com outro cartão, tive que fazer 1000 loucuras, mas realmente a chave virou, as coisas aconteceram. Então a advocacia é um ramo extremamente rentável, mas você tem que ter intencionalidade, você tem que estar com as pessoas certas e realmente estudar os conteúdos certos. E, né, eu gosto sempre de falar, a vitória, o sucesso, ela é reservada àqueles que realmente aguentam sofrer, que realmente aguentam passar por esse processo. Então, se você aguenta, vai em frente que você vai chegar lá. Show de bola. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, como eu falei, é uma grande honra. E é isso aí, me sigam lá nas redes sociais, luan.leal, que eu puder ajudar nessa jornada aí e também contar com os ensinamentos, né, que a gente acaba recebendo um dos outros, né? Com certeza. Um ecossistema foda é essencial para ter sucesso. Ambientes, pessoas. Conhecimento, família, Deus. Isso aí. Isso aí são os valores que a gente tem que carregar, não é isso? Exato.
Cara, a honra é nossa, você sabe, né? De ter você aqui. Vamos voltar daqui um ano, contar mais boas novidades. Nossa, imagina, o rapaz vai ter girado o mundo inteiro. Tá doido. Vai fazer como é que fala? Um tour na Ásia, na África. Aí... A Europa já tá pequeno pra ele. Tô achando que eu vou trocar isso aí pra uns meninos. Bom, André, obrigado. Tamo junto, irmão. Mais uma vez, tamo junto. Pessoal, obrigado pela presença até o final. E se cadastre aí no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, tá? E, pô, tamo junto. E é isso, né? Bora. Finalizamos? Valeu, pessoal. Um beijo. E até a próxima. Fechado.